Oi pessoal, eu sou o Alessandro, chegamos a mais um Acervo Nacional, nosso segundo vídeo desse quadro, que é um quadro semanal do canal que pretende apresentar quadrinhos brasileiros. Ou seja, eu estou fazendo um compromisso de ao menos uma vez por semana comentar quadrinhos produzidos aqui, tanto na série independente quanto pelas editoras, né? É um esforço, né, para tentar dar mais vitrine. Claro, o Ministério dos Quadrinhos não é a maior vitrine no mundo, né? Mas, bom, a única vitrine que eu posso garantir é essa, né? Então, aqui, ter mais quadrinho brasileiro. Essa é a ideia. E hoje eu vou comentar Oblivion, um quadrinho do Fabrício Martins e da Laura Jardim. Deixa eu mostrar a capa, né? Porque a capa ela é um desenho grande, né? Que se derrama na contracapa. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui foi uma publicação independente, né? Feita com fomento do governo de Minas Gerais na lei Aldir Blanc, que foi uma lei para auxiliar trabalhadores do setor da cultura impactados por esse contexto da pandemia do novo coronavírus, né? Bom, é um quadrinho muito bonito, assim, um quadrinho muito bem executado. O desenho da Laura Jardim, deixa eu mostrar para vocês aqui o desenho dela, né? É um desenho que traz uma leveza que contribui muito para o tom de cotidianidade que o quadrinho tem, né? Vocês vão reparar a certa economia no traço. Economia que tem um foco na expressividade, né? Bom, olhem só que vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? E essa economia do traço, com foco na expressividade, funciona bem tanto para o humor quanto para o drama. E essa conjugação entre humor e drama, ela está presente na história. Os diálogos do Fabrício Martins aí são muito bons, assim. Há um tom coloquial que faz os personagens muito críveis, assim. E no centro da trama está a questão da memória. Aqui no contexto da história, uma tecnologia que permite apagar parte da memória ou a memória inteira. E a grande pergunta que vai sendo respondida durante a trama é: por que alguém apagaria a própria memória, né? Por que alguém gostaria de voltar a ser, sei lá, uma tábua rasa e perder todo o histórico de relações? E a história parece responder pelo desejo de uma segunda chance, né? Pelo desejo de uma vida sem marcas, assim. A obra, ela não aborda as consequências disso, de ter a memória apagada, né? Como é que seria recomeçar do zero, né? Como é que seria a relação com as pessoas que gostam de você, como é que seria a reinserção da sociedade? Esse tipo de questão não está presente na obra, né? Inclusive, assim, eu gostaria de ver uma obra dos autores que explorassem esse tipo de questão, porque eles foram muito bem no que eles se propuseram aqui. Eles não exploram essas questões porque não é o objetivo, né? Eu sempre penso nisso, né? Às vezes a gente está em banca de monografia, ou em banca de trabalho de fim de curso, né? E um professor diz assim: mas você não fez isso, mas aquilo não era o objetivo, né? A gente tem que julgar aquilo dentro do objetivo. O objetivo visado aqui não é pensar o que vem depois do apagamento da memória, né? É o que leva a esse apagamento, né? Aqui está tudo que levou a essa decisão. E o interessante, assim, é que nesse buscar responder o que leva alguém a querer apagar a própria memória, os autores têm o foco em situações cotidianas, assim, né? Por exemplo, né, relações trabalhistas difíceis, né, relações trabalhistas injustas, certa exploração do trabalho, a solidão, ou problemas afetivos, assim. E a tristeza, isso é bem mostrado aqui, ela enviesa a visão e gera a sensação, né, de que tudo se resume aos problemas. Repare, né, esses problemas causam a tristeza e essa tristeza faz com que se gere a crença de que eles são tudo na vida, assim. E olha só, a trama aqui, ela pode muito bem estar falando de um estado depressivo, inclusive os autores apontam um pouco para isso num texto ao final, mas também não. Assim, ao final também pode se aplicar ou não essa questão do estado depressivo, né? Dá pra pensar, né? Mas é o seguinte, Oblivion, e aqui é um ponto que eu acho bem assim forte, né? Em alguns momentos funciona como uma certa metáfora para o desejo de morte, sabe?
para certo impulso ao suicídio. E é claro que eu tenho que falar isso de maneira bastante delicada, é um tema bastante delicado, e na obra isso não está sendo abordado diretamente, não é isso, né? E também não está sendo abordado de forma pesada, assim, né? Por que eu estou dizendo isso? Funciona como uma metáfora para isso. Porque o apagamento da memória, minha gente, em certo sentido, é o apagamento do eu. Em certo sentido, né, perder todas as memórias é viver despido da própria identidade. O que sobra de mim se eu não lembro de mais nada, se eu não lembro de mais ninguém? Eu perco meus gostos, perco minhas relações. Por exemplo, se apagam toda a minha memória, será que eu continuo sendo... Será não, né? Assim, eu não tenho nenhuma razão para continuar sendo alguém que gosta de quadrinhos, por exemplo. Porque todo o meu gosto de quadrinhos vem de uma trajetória que está incorporada através da memória, né? E aqui o que nós vemos é que, por causa da dor, pelo desejo de apagar a dor, pessoas estão dispostas a viver o apagamento de si. Com a diferença de que aqui há a certeza de que algo permanece, né? De que algo permanece, o corpo da pessoa permanece, né? É possível fazer apagar parcialmente a memória também, embora isso não seja abordado na história. É uma possibilidade que a tecnologia aposta que coloca, né? Mas aqui seria um apagamento de si na perspectiva de que algo pode ser construído, de que um outro eu pode ser construído. Reparem, né? Embora a trama conduza tudo isso com leveza, os momentos de drama são fortes, assim, e a questão levantada é uma questão, assim, ao meu ver, espinhosa. A questão não está levantada, a questão também trabalhada, assim, né? Eu disse que tem um tom de leveza, tem mesmo. O humor do quadrinho é ótimo, né? É aquele tipo de humor que acho que é o que eu mais gosto. É um humor que os diálogos eles levam a ele não porque eles querem fazer rir, né, mas porque eles apresentam certas situações engraçadas, né, que emergem do cotidiano das pessoas, né. O seguinte, né, eu vou agora dar alguns spoilers, eu estou avisando isso, para eu poder comentar alguns detalhes da trama, né. Eu vou falar um pouquinho sobre o final, embora eu não vou dizer como a coisa se resolve, mas eu tenho que dar um ponto aqui para eu poder comentar o que eu acho interessante. Então tá avisado, né? O seguinte, né? Ao fim e ao cabo, né, a menina, a Ana, o nome dela é Ana, que decide fazer esse procedimento de apagamento da memória, de apagar a memória, né? Ela não faz esse procedimento, né? E ela não faz, e vocês vão ver como é que ela chega à beira de fazer a coisa e como é que isso não acontece, né? E ela não faz, embora é criativa a maneira que é mostrado isso, assim, né? Porque ela faz uma descoberta, né? Uma descoberta que ressignifica a vida para ela. E o contexto dessa descoberta é o interior da própria Ana, né? É o interior da própria Ana, deixa eu mostrar. E aqui é uma sacada muito legal, que nesse quadrinho todo é preto e branco, mas essas sequências são sequências a cores, né? E o que parece é que nesse contexto a Ana pode ver a sua vida de maneira mais objetiva, né? De maneira mais objetiva e sem estar enviesada pela tristeza, né? E perceber que a vida dela é mais do que estava sendo colocado ali. É claro, minha gente, que num contexto de depressão, propriamente dito, é necessário o auxílio clínico, né? É necessário terapia. Os autores fazem questão de dizer isso no texto ao final, né? Mas o quadrinho, ele traz, assim, junto com certa crítica social, um impulso de esperança, sabia? Ele traz certo impulso de esperança que é uma coisa importante, assim. E que impulso de esperança seria esse, né? No caso da personagem, é importante dizer isso, né? E de outros na situação dela, os problemas eram reais, assim. A situação trabalhista era complicada, afetivamente ela realmente estava confusa, sofrendo, relação com o pai e com a mãe era difícil, né? E os problemas eram reais, mas havia mais na vida, assim, né? Reparem, né? Não é um discurso motivacional barato, assim, é algo feito com sensibilidade, né? E que conversa bem com uma corrente de psicologia que eu gosto muito, que é a logoterapia, né? A logoterapia fala de algo que seria partilhado por muitos no mundo contemporâneo hoje, que é uma neurose noogênica, que é uma experiência de vazio existencial advinda da falta de sentido da vida, né? E o que
estruturaria o ser humano seria essa necessidade de sentido, né? Aqui nós vemos a personagem tendo uma vida que não está radicalmente diferente. Tem mudanças depois disso, mas não está radicalmente diferente. Mas que está diferente a partir de uma certa mudança de perspectiva, né? Isso é muito bacana. E como assim eu já mencionei, é um quadrinho que traz o que pensar e que, porque ele mostra uma biografia, vamos colocar assim, uma biografia num contexto futurista, tá? Essa história ela se passa à frente, né? Inclusive o contexto tecnológico é bem interessante, né? O que está no lugar do smartphone é um smart drone aqui, que é um robozinho que tem uma personalidade bacana, um personagem bem interessante, assim, né? Mas traz redes sociais, por exemplo, como nesse contexto de uma sociedade que esvazia a vida de sentido, né? Que acaba sendo uma sociedade de laços frágeis, que empurra para o isolamento, por exemplo, né? As principais relações da Ana aqui são o gato e o aplicativo. Ela tem amigos que ela encontra de vez em quando, né? Mas ela no trabalho ela não tem tantos vínculos. Mas é isso, né? A principal relação dela é com esse drone, que é eu falei um aplicativo, mas é algo tecnológico, e seu gato, né? Então, ao contar a história dessa Ana, os autores trazem um diagnóstico sobre o mundo. Eles trazem um diagnóstico crítico sobre o mundo, né? Que no caso da Ana, né, o que acontece? Né? Dentro desse mundo, né, ela acaba se reencontrando num olhar objetivo sobre a vida para reconstruir e trabalhar essa vida né? Só que esse mundo ele coloca limites, né? E aí isso é um desafio, né? Isso é um desafio, né? Porque, bom, nenhuma biografia ela se dá num vácuo social, né? E todo o contexto social ele traz seus desafios e seus dramas, né? A gente pensa que às vezes nosso drama é único, mas ele é social também porque há inúmeros que passam por isso, né? Então, no contexto de Oblivion, nós vemos a Ana e na sociedade dela, que de alguma maneira espelha também a nossa, com certeza há várias outras, né? Outras Anas, né? Outros Joãos, outros Josés. E ao ler isso aqui a gente pensa nesse contexto. Um quadrinho muito bonito, muito sensível, foi muito bacana de ler, né? Então é isso, minha gente. Oblivion, do Fabrício Martins e da Laura Jardim. Você foi procurar isso numa grande loja, tipo a Amazon da vida, você não vai encontrar, porque esse é um quadrinho que ele é comercializado direto aí pelos autores, né? No Instagram, se eu não estou lembrando bem, agora é HQ Oblivion. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link caso vocês queiram entrar em contato, tenham interesse no quadrinho, tá certo? Bom, agora encerrando, né? Já basta, você já conhece, pedir para curtir, comentar, compartilhar. Pedir também aí, né? Lembrar também, né, do link da Amazon, no link da Panini, que estão na descrição. Caso forem comprar algum quadrinho nessa loja ou nessas lojas, né? Vocês usarem esses links, vocês ajudam demais o canal. É isso, minha gente. Vocês devem ter escutado um pouquinho minha filha fazendo uma bagunça aí. Não tem casa com criança pequena, é isso. Aqui tem duas, né? Então não tem jeito. Mas vou parando por aqui. Valeu por ter assistido. Abração. Até o próximo vídeo. E, bom, tem vídeo amanhã de novo. Hoje falo amanhã no dia de gravação, né? Bom, mas tem vídeo amanhã, mas semana que vem volta esse quadro, né? Que é um quadro que eu tô com muito carinho, que é o Acervo Nacional. Então, até o próximo vídeo e, bom, busca aí acompanhar o Acervo Nacional, que tem muito quadrinho bom sendo publicado por brasileiros aqui no nosso Brasil. É isso, minha gente. Abração e até o próximo vídeo.